Mas antes, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos começando então uma nova série, que é uma série que nós estamos chamando das 5 solas. Pastor, mas que negócio é esse? 5 solas? Nunca ouvi falar sobre isso. Esse mês que nós estamos vivenciando é o mês que normalmente nós comemoramos a Reforma Protestante. Nós temos em todo o mundo, pessoas que se mobilizam justamente para pregar mensagens para a gente se lembrar do que foi a Reforma Protestante, que começou com Lutero, em outubro de 1517. Mas antes de a gente falar propriamente sobre a Reforma, a gente, claro, não vai se preocupar com o aspecto apenas histórico, a gente quer se preocupar com o aspecto bíblico. Nós vamos falar primeiramente sobre as 5 solas. Nós vamos pregar 6 mensagens que falam sobre a Escritura Sagrada, a fé, a graça, Cristo e Deus. Aliás, os 5 solas assim são escritos. A palavra sola é uma palavra latina que quer dizer somente, somente. Então, a primeira mensagem que nós vamos pregar hoje é sola scripturae, somente as Escrituras. Hoje à noite, sola fide, quer dizer somente a fé. No domingo que vem nós vamos falar de manhã sobre a graça, sola gratia, somente a graça. À noite, solos Christus, somente Cristo. E no domingo subsequente, soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. E à noite nós vamos falar sobre a reforma em si. Então essas 6 mensagens vão cobrir esses 6 temas. E o contexto em que nós estamos trabalhando é o seguinte: esses 5 solas, ou esses 5 somentes, que nós acabamos de ler, surgem como uma síntese posterior do pensamento protestante em relação ao catolicismo. Vamos lembrar que durante um bom período a Igreja católica se estabeleceu e se afastou dos princípios das Escrituras Sagradas. Então nós temos uma Idade Média que, além das Escrituras Sagradas, acrescenta uma série de outros costumes, uma série de outras doutrinas que não encontram base e apoio nas Escrituras Sagradas, de tal forma que no século XVI essa igreja cristã tinha se descaracterizado, tinha se afastado dos valores da palavra de Deus e por isso houve a necessidade de realizar a chamada Reforma Protestante, ou a volta à velha forma, a volta ao cristianismo bíblico, ao cristianismo da igreja primitiva, da igreja neotestamentária. Então a reforma, na verdade, é uma volta à forma neotestamentária, à forma da igreja de Atos dos Apóstolos. E esses 5 pontos marcam alguns princípios da reforma protestante que para nós é importante nós entendermos, e aplicarmos no nosso coração. E hoje nós vamos falar justamente sobre o sola scripturae, isso é, somente as Escrituras. Numa época em que as pessoas usavam as Escrituras, mas usavam a tradição, usavam as Escrituras, mas as deliberações dos concílios,
dos papas, dos pais da igreja, dos doutores da igreja, fazendo com que não somente a Bíblia fosse seguida, mas outras doutrinas consideradas doutrinas de homens, doutrinas como a doutrina do purgatório, que não encontra base nenhuma nas Escrituras Sagradas, doutrina a respeito da intercessão dos santos, isso é, a intercessão daqueles homens e mulheres que tiveram um bom testemunho aqui na terra, que estariam intercedendo por nós nos céus e fazendo uma mediação. Isso também não encontra nenhuma base nas Escrituras Sagradas, e isso estava sendo ensinado na igreja no século XVI e ainda é ensinado em parte da cristandade. Então a reforma, ela veio justamente para estabelecer esse princípio, somente as Escrituras. O que não está na Bíblia, nós não seguimos. Nós podemos entender, e aqui é importante dizer, que por que aconteceu a reforma protestante? No período da reforma protestante, um pouco antes, uns 100 anos antes, foi inventada a imprensa, a prensa de Gutenberg. Antigamente, os livros eram copiados. Quem copiava esses livros? Geralmente os monges, que tinham monges que eram escribas e copiavam os livros antigos em pergaminhos. E essa coleção era muito cara, porque o livro, por ser copiado, ele tinha que ficar nos monastérios, tinha que ficar nas igrejas. As pessoas comuns não tinham acesso a livros. E o mesmo se dava em relação às Escrituras. Imagine o trabalho que dava para copiar uma Bíblia com 66 livros. Imagine o tempo que durava e o trabalho artesanal que era para copiar e depois encadernar esses livros. Então o livro era uma coisa muito cara. E quando surgiu a invenção da imprensa, houve uma revolução na literatura, uma revolução. O livro passou a ser mais barato, passou a ser impresso. O que é a imprensa? Você faz uma placa, coloca os tipos, as letras, e depois coloca a folha de papel e prensa, molha na tinta, depois vai prensando, folha por folha. Isso economizou, evidentemente, muito tempo, e a imprensa foi sendo uma descoberta que possibilitou que a Bíblia fosse novamente escrita, agora através da imprensa, e fosse mais distribuída. Aliás, o primeiro livro que foi escrito na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o best-seller de todos os tempos. É o livro mais lido na face da terra. É o livro mais vendido também na terra. E desde a invenção de Gutenberg, a Bíblia continua sendo o livro mais distribuído no mundo. Em relação à imprensa, outra curiosidade. No período da Reforma Protestante, um homem chamado Erasmo de Roterdã, estudioso, humanista, monge também, ele descobriu uma tradução grega das Escrituras, que é o texto Receptus, e ele começou a compilar esse texto, e esse texto também foi impresso para que todos pudessem ler. E esse texto, que era uma tradução do Novo Testamento em grego, começou também a ser distribuído entre todos os monges, entre todas as pessoas que liam as Escrituras Sagradas. E eles começaram a comparar esse Novo Testamento com aquele texto que eles tinham, que era uma tradução da Vulgata Latina Católica. Então as pessoas começaram a examinar mais as Escrituras. Os próprios monges, que quando entravam no monastério, eles liam as Escrituras Sagradas, mas liam muitos outros textos. Com esse Novo Testamento, eles começaram a ler mais acerca dos Evangelhos, ler mais acerca de Atos dos Apóstolos, e começaram a perceber que a igreja do seu tempo estava muito afastada da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. E começaram as críticas.
O próprio Erasmo de Roterdã escreveu um livro chamado Elogio à Loucura, em que ele mostra a loucura daqueles tempos, a loucura do Papa, a loucura dos cardeais, a loucura dos monges, mostrando até uma crítica grande à sociedade do seu tempo. Então, o que nós podemos perceber com essa Bíblia, essa tradução do Novo Testamento, que caiu nas mãos de Lutero, caiu nas mãos de Calvino, caiu nas mãos de outros reformadores, como Zwinglio e tantos outros reformadores, eles começaram a ver que a igreja precisava ser mudada. Então eu quero dizer, com todas as letras, sem medo de errar, que o que fez com que houvesse a reforma protestante não foi apenas homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros. Foi a Bíblia que voltou às mãos das pessoas. A Bíblia Sagrada foi responsável pela reforma protestante. É a Bíblia nas mãos das pessoas, sendo lida, sendo pregada, que produz transformação na vida de todos nós. Foi através da Bíblia que nós conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alguém pregou as Escrituras Sagradas para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é interessante porque aqui no Brasil, por exemplo, alguns colportores, que eram vendedores de livros, metodistas, vieram aqui para o Brasil e venderam Bíblias traduzidas em português para várias pessoas, né? E depois foram embora. Quando chegaram outros missionários protestantes, com surpresa, eles viram que existiam grupos de pessoas que se reuniam para fazer a leitura bíblica, e pessoas que já conheciam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, justamente porque leram a Bíblia sozinhos, sem pastores, sem missionários, pessoas que estavam prontas ali para formar igrejas evangélicas, congregacionais, metodistas, presbiterianas, batistas, porque a Bíblia chegou nas mãos dessas pessoas. Então, por isso, é importante dizer que a reforma aconteceu por causa da Escritura Sagrada, e por isso hoje nós vamos começar com esse sola scripturae. Abra em sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos percorrer alguns versículos bíblicos, não muitos, mas para que a gente possa entender a importância das Escrituras Sagradas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz assim: eu quero falar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por que a Bíblia ela tem esse poder para fazer com que as pessoas se aproximem, se acheguem e entreguem as suas vidas a Jesus? Porque a inspiração das Escrituras foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo usou pessoas que foram cheias dele para que pudessem escrever as Escrituras Sagradas. Também Timóteo, na carta de 2 Timóteo, nós podemos ver na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, se você quiser acompanhar também, abra 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, o apóstolo Paulo, também falando sobre a importância das Escrituras Sagradas, ele diz assim: toda a Escritura, ele diz toda a Escritura, não apenas uma parte dela, não apenas um pedaço, né? Por isso a gente diz, a boa teologia é aquela que usa toda a Escritura de Deus, aquela que observa toda a palavra de Deus. Aqueles que utilizam só parte das Escrituras Sagradas, e às vezes partes desconectadas, descontextualizadas, que não são reafirmadas em outras partes da Bíblia, na verdade formam seitas,
religiões afastadas do princípio da Bíblia Sagrada. Por isso, o que nós vemos aqui é que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, exortar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Escritura Sagrada, ela foi inspirada por Deus. E o próprio Jesus Cristo, falando acerca da própria palavra, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 18, um texto que é importante nós guardarmos. Foi Jesus Cristo que atestou a importância das Escrituras Sagradas. Ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. O próprio Senhor Jesus fez várias referências, e ele, claro, fazia referência na sua época ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, à lei, aos profetas, aos textos que foram escritos antes dele. Ele dizia que toda essa Escritura se cumpriria, nada ficaria sem o seu cumprimento. E ele mesmo dizia que era para buscar as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas testificavam acerca dele. O Senhor Jesus também disse que ele não veio abrogar, quer dizer, ele não veio descumprir as Escrituras, muito pelo contrário, ele veio cumprir toda a lei. E quando ele dizia o Senhor a respeito da lei, ele mostrava a importância das Escrituras Sagradas. Homens inspirados escreveram. A Bíblia utiliza homens para escrever a sua palavra porque homens devem entendê-la. Outra vez uma pessoa chegou e disse: mas por que Deus utilizou os homens? Os homens são falhos para escrever, mas quem Deus utilizaria para escrever as Escrituras? Os macacos? Utilizaria quem? Os animais? Seres extraterrenos? Quem Deus utilizaria para escrever as Escrituras? Deveriam ser os homens. Aliás, para que Deus pudesse se comunicar com os homens, foi necessário que ele se revelasse aos homens, se revelasse às pessoas. Ele se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, se revelou a Moisés, se revelou a tantos homens do passado. Mas apenas a revelação verbal iria se perder. Vamos brincar aqui, por exemplo, de um telefone sem fio. Se eu disser uma palavra agora, aqui, se chegar lá na verinha, é outra palavra, é outra frase totalmente diferente. Tem até um provérbio que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. E é verdade. E tem pessoas que... Isso porque interpretação de texto é uma coisa, ou interpretação daquilo que se ouve, não é uma coisa muito boa para muitas pessoas. É só ver a internet. Você escreve uma coisa, a pessoa entende outra. Você está ali com um texto até bem elaborado, a pessoa pergunta. Às vezes está escrito assim: olha, eu vendo um bolo por R$30. Aí o sujeito embaixo diz: você está vendendo o quê? Olê? Aí o outro: quanto custa? R$30. E você tem que falar para cada um, porque existe uma dificuldade para as pessoas de entenderem. Se verbalmente você falar para as pessoas, isso vai se perder, as histórias se perdem. Por isso que o próprio Senhor, ele usou esses homens para registrar. O Pentateuco, por exemplo, o livro de Gênesis, não havia sido registrado. Quem Deus utilizou para registrar, segundo as próprias Escrituras Sagradas, quem escreveu a lei foi Moisés. Então Moisés foi aquele que registrou, justamente para que hoje nós pudéssemos ler o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e pudéssemos entender acerca dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então outros homens, foram mais de 40 homens, foram utilizados para escrever sobre a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia foi registrada com o intuito de que não fosse deturpada, desvirtuada, por isso o registro escrito.
Teve um pastor que foi pregar numa igreja no interior e o tema da mensagem é examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. E ele toda hora, examinai as Escrituras, examinai. E um povo muito simples. No dia seguinte estava todo mundo na fila do cartório, né, tentando examinar as Escrituras da sua casa, de tudo para ver se estava tudo certinho, né? Mas aqui tem uma verdade, né? O que atesta que uma casa, uma propriedade é de alguém? É a Escritura. Está escrito, porque o que vale é o que está escrito. A pessoa diz, não, mas a casa é minha. Não, está escrito. Você registrou isso? Se está registrado e escrito, então é verdade, eu dou fé. Então a Bíblia é como se fosse um registro, né, da palavra de Deus, um registro autorizado da palavra de Deus. Por isso, quando alguém chega e diz um versículo da sua cabeça e diz, olha, o pote de tanto que vai à bica, um dia ele fica. E ele fala, está na Bíblia? Não, está na Bíblia não. Vamos ver, onde você diz que está na Bíblia? Deve estar aí. Aí vê na Bíblia, não está mesmo. Se outra pessoa chega e diz, até 1000 chegará e do 2000 não chegará, isso está em Apocalipse, fala, não está não. Isso não é Bíblia não. Deus escreve certo por linhas tortas. Não está escrito na Bíblia não. Né? E por aí afora, muitas coisas que nós dizemos, a gente acha que está até na Bíblia, né? E não está. E até um dia um pastor chegou e diz, olha, é o que diz a Bíblia, é dando que se recebe. Não, como dando que se recebe? Quem falou foi São Francisco de Assis, né? O que a Bíblia diz é melhor dar do que receber. E esse pastor falou ali, deu até um problema sério, porque ele falou em rede, né, falou na sua TV, dando que se recebe. Não, isso aí é oração de São Francisco. Quer falar o versículo correto? É melhor dar do que receber. Então o que nós podemos perceber? A gente muitas vezes cita algumas coisas da nossa cabeça pensando que é a palavra de Deus, por isso a Bíblia é o registro autorizado. E não é um registro qualquer. Não é um registro qualquer. A Bíblia, ela foi escrita, como eu disse, por 40 autores diferentes. Então você pega, por exemplo, desde autores como Moisés, Paulo, os evangelistas, Marcos, Mateus, e até mesmo outros autores como Samuel e por aí afora. E temos alguns registros que foram feitos apenas por um pedacinho só das Escrituras, como no livro dos Salmos. Alguns salmos que foram escritos por Asaf, outros pelos filhos de Coré, um salmo que foi escrito por Salomão. Mesmo os provérbios também nós temos alguns escritores, além de Salomão nós temos outros sábios também que escrevem provérbios, como são citados no final, Eclesiastes, Salomão e vários outros autores. E às vezes tem autor que escreve uma carta pequeniníssima, como é o caso de Judas, né, que você tem ali um capítulo só. E aí você pode dizer, mas é porque é Judas traiu Jesus. Não é esse aí não. Então Judas, não, também não é o Judas Tadeu, foi Judas, irmão de Jesus, que escreveu a carta. Então o que nós podemos perceber, são várias pessoas, e mais, não é um registro qualquer. A gente acredita, por exemplo, na existência de Sócrates, Platão, Aristóteles. Acerca de Sócrates, por exemplo, ninguém duvida da historicidade de Sócrates, né, de que foi um filósofo muito influente, influenciou Platão, que depois influenciou Aristóteles e outros também, outras escolas filosóficas importantes na Grécia Antiga. E aí a gente pode dizer, mas quem escreveu sobre Sócrates? Foi Platão que escreveu sobre Sócrates, outras pessoas também escreveram sobre Sócrates. Quantos escritos tem acerca de Sócrates? Os mais antigos, 6 escritos. E qual é o tempo de distância do texto que foi escrito? 600 anos. E nós acreditamos em Sócrates, na historicidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. E acerca da Bíblia, o que nós temos acerca da Bíblia? Nós temos milhares de textos escritos na Bíblia. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos milhares
de manuscritos, milhares de pergaminhos, numa distância de 100 anos, mais ou menos, do texto bíblico, 200 anos, que é muito pouco em termos históricos. E não somente isso, textos que foram escritos em grego, porque a Bíblia foi escrita em grega, mas depois outros que copiaram em copta, em siríaco, em outras línguas, depois o latim, que copiaram esses textos. No hebraico também nós temos textos antiquíssimos que foram descobertos, por exemplo, nas cavernas do Mar Morto, mostrando que a Bíblia ela é muito antiga e ela tem muitos textos que comprovam a sua veracidade. Um dado interessante: os judeus foram copiando a Bíblia, o Antigo Testamento, e copiavam de uma forma muito cuidadosa, porque eles falavam em voz alta cada palavra da Bíblia como se fosse uma oração. Era esse o cuidado que um escriba judeu tinha para copiar o Antigo Testamento. E foram copiando. E os textos mais antigos foram se perdendo, foram ficando os mais novos. De tal forma que entrou a Idade Média e eles tinham uma versão que era a versão dos massoretas, que eram escribas judeus que escreviam texto massorético e foram copiando. Isso na Idade Média. Até que foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, que eram textos da época de Jesus, que tem os textos antigos no Antigo Testamento. E aí o que eles fizeram? Pegaram esse texto massorético e viram e compararam com o texto lá dos manuscritos do Mar Morto da época de Jesus. A surpresa é que haviam pouquíssimas alterações, havia uma fidelidade estupenda dos manuscritos dos massoretas em relação aos escritos que foram descobertos no Mar Morto. Então, o que nós podemos perceber? A Bíblia é totalmente confiável. Não existe livro no mundo mais confiável, que tenha mais registros históricos, registros de cópias no mundo do que a Bíblia Sagrada. Então, qualquer um que possa chegar e fazer uma crítica, mas será que a Bíblia realmente é verdade, tudo aquilo que ele diz? Olha, se não é verdade o que a Bíblia diz, você joga fora toda a história antiga, você joga fora todos os livros dos romanos, dos gregos, porque não existe nenhum livro infinitamente copiado e discutido mais do que foi a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Aliás, João já tinha dito acerca dos milagres e sinais de Jesus Cristo, que se ele escrevesse acerca de tudo o que Jesus fez, de tudo o que Jesus falou, não caberiam os livros acerca de Jesus no mundo, porque Jesus é Deus. E mais, é uma verdade, parece que é um exagero, parece que é uma hipérbole de João, mas não é não, porque a gente percebe que todos os anos, todos os meses, alguém está escrevendo acerca de Jesus, todos os dias. Todos os anos saem filmes acerca de Jesus. Jesus Cristo continua sendo um personagem na história mais falado, mais dito, mais interpretado no mundo. E nós louvamos a Deus por conta disso. Jesus Cristo é o Senhor. Agora, a composição da Bíblia, os irmãos evidentemente conhecem, mas eu quero trabalhar de uma forma muito simples para que todos possam entender. A Bíblia ela está estruturada em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. Desses 39 livros estão distribuídos da seguinte forma: nós temos primeiro o Pentateuco, que são os livros da lei. Depois nós temos os livros históricos. Depois nós temos os livros que são poéticos. Depois os proféticos. Então essa é a disposição do Antigo Testamento. Essa disposição é uma disposição didática, não está cronologicamente colocada, né? Você não tem uma ordem total cronológica. Mas o que nós podemos perceber é que a Bíblia foi estabelecida, isso posteriormente, nessa disposição, para que a gente pudesse separar os livros em blocos. Livros da lei, livros históricos,
poéticos e proféticos. No Novo Testamento, nós também temos uma divisão, são 27 livros do Novo Testamento, que começam com os evangelhos, que falam acerca da vida de Cristo Jesus. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta acerca da história da igreja primitiva, até a chegada do evangelho em Roma com o apóstolo Paulo. Depois nós temos as epístolas paulinas. Essas epístolas paulinas também não estão dispostas de uma forma cronológica, mas todas estão ali, começando pelas epístolas que são para as igrejas, até chegar às epístolas pastorais. Depois das epístolas paulinas, nós temos as epístolas gerais, que foram compostas, que foram escritas por outros autores. Hebreus nós não sabemos quem fez, mas Tiago, primeiro, segundo e terceiro João, 1 e 2 Pedro, Judas, são as epístolas gerais. E aí nós temos o último livro, que é o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. E fecha-se o cânon das Escrituras. Não foi escrito mais nada para ser acrescentado a essa Bíblia. Não existe mais nada a ser dito acerca de Deus para que nós possamos conhecer a respeito de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tudo que é feito depois da Bíblia Sagrada, os comentários, os livros, apenas nos ajudam a entender as Escrituras Sagradas, nos ajudam a apenas entender o contexto histórico, a organização teológica, as profecias que são ditas nas igrejas, todas elas estão em acordo, ou devem estar em acordo com a Escritura Sagrada. Se houver alguma profecia que simplesmente agregue alguma coisa além do que está nas Escrituras, não deve ser aceito, nós não temos por que aceitar, não temos por que seguir, porque a Bíblia se fecha. Ela começa no livro dos princípios, Gênesis, e termina no livro da Revelação, Apocalipse. E meus queridos irmãos, qual é o propósito da Bíblia? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim, podemos ler no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O objetivo das Escrituras Sagradas é de tornar o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo central das Escrituras. E é claro que a partir desse objetivo, quando a pessoa conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passa também a conhecer os valores do reino de Deus, a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, se alguém me perguntasse hoje, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero lê-la toda, como eu começo a ler? Por Gênesis? Eu diria não. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Comece a ler em Mateus, Marcos, Lucas e João, para você conhecer o ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Depois leia todo o Novo Testamento, Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, e chegue até o Apocalipse. E aí sim, volte para o Antigo Testamento. E, em especial, aquele que conheceu a Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu diria para que prestasse uma atenção especial em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, que é uma síntese da mensagem de Jesus, para que a pessoa possa entender o que é o discípulo, as bem-aventuranças, o comportamento ético do discípulo, e também para que ele possa entender alguns aspectos da fé cristã de uma forma sintetizada. E eu gostaria também de dizer que o versículo que também
representa muito bem a mensagem da Bíblia Sagrada está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem principal das Escrituras Sagradas. Então o propósito da Bíblia é esse, de tornar a pessoa sábia para Jesus. Eu quero procurar onde estão os dinossauros na Bíblia. Você pode até fazer algumas interpretações, meio, como dizia meu pai, escalofobéticas, né, acerca das Escrituras Sagradas, para tentar achar fóssil ou alguma coisa que o valha, mas não é esse o propósito da Bíblia. Você quer estudar a respeito dos fósseis? Vai fazer paleontologia. Vai estudar, porque Deus também nos deu a ciência para que a gente pudesse estudar e conhecer as coisas relativas também ao conhecimento humano, né? Então vai fazer ciência. Eu quero saber onde estão os OVNIs na Bíblia. Eu vou fazer um estudo para saber o que a Bíblia diz acerca dos OVNIs, se existem seres de outros planetas. Bom, aí eu não vou dizer para você procurar aí fora, porque o que tem aí fora não é muito bom, não. Nem o History Channel, né, naquele OVNIs do passado, extraterrestres do passado, foge daquele negócio, porque nem sei onde aquele pessoal é formado, talvez na Universidade de Guaxupé, não sei onde é que eles foram formados, para dizer aquelas tolices. Mas, no entanto, a Bíblia também não se interessa em dizer isso. Eu queria saber a respeito do buraco negro, queria saber acerca da astronomia, da criação, da existência de outras galáxias. Também, meu querido, meu irmão, minha irmã, a Bíblia se preocupou em trabalhar o essencial para o homem de todas as épocas, desde a época lá do princípio da criação, quando o primeiro casal foi formado, até o homem tecnológico, digital, a pessoa científica dos tempos de hoje. Então a Bíblia está preocupada com toda a humanidade. Não poderia chegar e dizer lá em Gênesis capítulo 1, olha, no princípio Deus criou utilizando a fórmula de Einstein, E igual mc ao quadrado e por aí afora. Não poderia, porque o homem lá que recebeu aquela mensagem inicialmente não conhecia física, não conhecia ciência. A Bíblia ela é escrita para a pessoa mais simples, até a mais culta, porque o que existe na Bíblia também são valores éticos profundos também e uma linguagem poética e de sabedoria inigualável que acabou por inspirar tantas outras pessoas. Eu recebi um livro da minha irmã, ela me deu um livro de presente, que o livro enorme, são citações de poetas e de escritores ingleses que fazem citações da Bíblia. E eu achei um livro maravilhoso. Fiquei pensando, poxa, poderia ter alguma coisa em português aqui, para pegar também fazer uma antologia de textos, desde Machado de Assis, né, vários outros autores, o Padre Vieira, né, sobre as referências acerca de Deus e das Escrituras. Seria uma obra maravilhosa. Então a Bíblia é maravilhosa poeticamente, mas a Bíblia fala para o homem de todos os tempos, não poderia usar linguagem científica, não poderia usar uma linguagem que só hoje nós entendemos, apesar da Bíblia ter alguns aspectos que a gente passou a entender só tempos depois. Mas o que nós podemos perceber? A Bíblia, ela é todo o conselho de Deus necessário para que possamos conhecer a Deus e a sua salvação. A Bíblia não contém tudo acerca de Deus, porque a Bíblia só não poderia conter isso. Mas Deus, Ele coloca na Bíblia aquilo que é necessário para que a gente acerte o alvo. E o alvo dessa vida é conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é o alvo.
Você pode ter feito todos os cursos desse mundo, se formado nas principais universidades, pode ser um crânio, pode ter ganhado o prêmio Nobel e outros prêmios também, pode ser um sujeito milionário, riquíssimo, ter morrido, uma pessoa que pode viver até os 100 anos, mas se não encontrou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você perdeu toda a sua vida, você perdeu a eternidade com Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é axial, central, ela é a principal para a humanidade, é a principal para o homem. E eu quero ainda encerrar dizendo que a Bíblia revela Jesus como a palavra encarnada de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: olha só a importância da Bíblia e o cuidado de Deus em relação à revelação bíblica. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A revelação das Escrituras Sagradas é progressiva. Ela foi sendo aos poucos revelada para os personagens bíblicos, os homens da Bíblia. Então Deus, Ele primeiro, depois que Adão e Eva pecaram, depois dos 12 primeiros capítulos de Gênesis, Deus fala com Abraão, se revela a Abraão, uma revelação particular, bem pequena, acerca de quem é ele. Depois Isaac, depois Jacó, José. E aí, chegando em Moisés, Deus se revela de uma forma até mais contundente, fala até qual é o seu nome, Yahvé. Até então era o nome genérico de Deus que era utilizado, que era El ou Elohim. Aí se utiliza o nome de Deus, que é Yahvé. Depois os judeus utilizam a palavra Jeová, para não falar Yahvé, porque a palavra Yahvé era uma palavra sagrada, segundo os judeus. O mandamento dizia: não dirás o nome do seu Deus em vão, não utilizarás o nome de Deus em vão. Então os judeus pararam de falar Yahvé, porque tinham medo de usar em vão, e utilizavam a palavra Jeová, que é uma mistura das consoantes de Yahvé com as vogais de Adonai. Adonai quer dizer Senhor, ficou Jeová, Então foi se revelando depois para Moisés, e vamos dar um salto, para os profetas, para Davi, e para outros homens de Deus que foram recebendo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus apontava para a necessidade do sacrifício, a necessidade do perdão dos pecados, apontava para aquele que haveria de vir e haveria de salvar a humanidade, até chegar em Jesus. E quando chegou em Jesus, nós temos o auge da revelação, que é explicada no Novo Testamento e depois no Apocalipse. O que nós podemos perceber então? A Bíblia revela Jesus, e Jesus se apresenta como? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, você pode ler também, abra sua Bíblia aí. A Bíblia apresenta Jesus como verbo, a palavra. Olha só, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus, mostrando que Jesus Cristo era a palavra que já estava no princípio com Deus, na criação. Quando Deus diz, haja luz, e houve luz, e também a cada dia, Jesus Cristo estava ali também como palavra de Deus, como verbo de Deus, na criação. E a gente vê no Evangelho de João que esse verbo, no versículo 14, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14.
Então a palavra de Deus encarnada é Jesus Cristo. Por isso que nós temos zelo pelas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas revelam a Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor. Quando nós lemos que a palavra se fez carne, é que também essa palavra precisa estar encarnada em nossas vidas. Essa palavra precisa ser viva em nossas vidas, de tal forma que nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa agir nos nossos corações, para que nós possamos ser que nem aquilo que o apóstolo Paulo diz, que possamos ser cartas vivas do nosso Senhor. Que a palavra de Deus, ela seja transmitida por nós, que a palavra de Deus seja vivenciada em nós, de tal forma que aquelas pessoas que não têm acesso às Escrituras, que não conseguem ler as Escrituras, possam ler as Escrituras através do nosso testemunho, através da nossa vida, possam chegar às Escrituras Sagradas e conhecer também a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e de uma forma muito séria. Em Apocalipse, no capítulo 22, veja o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Nós temos uma profecia seríssima, que conclui o livro do Apocalipse, mas muito mais do que o livro do Apocalipse, conclui as Escrituras Sagradas. Diz assim, no versículo 18: a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará, os flagelos escritos nesse livro, as pragas, as dores. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não existe outro livro com essa autoridade. Um livro que fala da autoridade de si mesmo. Um livro que tem poder de estabelecer princípios que não são, de forma alguma, avaliados ou qualificados por qualquer outro meio. A própria Bíblia dá testemunho de si mesma. Por isso a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Quando nós lemos um texto e não entendemos, não devemos dar interpretações estapafúrdias a esse texto. Não podemos inventar coisas. E olha que tem gente que tem uma imaginação, irmãos. Pelo amor de Deus. Como dizia meu pai, pela madrugada. Coisas absurdas. Outro dia eu vi um pastor. Olha o que ele disse. Que Deus, Ele fez os anjos e fez os animais. E quando criou o homem, o que Ele fez? Ele pegou a alma dos anjos e misturou com o corpo dos animais. E aí formou o homem. Aí eu fiquei pensando, eu já sei qual é o animal que Deus utilizou para formar esse pastor. Não vou falar, fica na imaginação dos irmãos. Mas coisas que não estão nas Escrituras Sagradas e nós não temos nenhuma obrigação de aceitá-las. Muito pelo contrário, nós podemos inclusive refutar, dizendo isso aí não está na Bíblia não. E até coisas simples, coisas muito simples. Teve um pastor que chegou e trouxe uma pregação. Nós precisamos cair do cavalo. E pegou o texto de Paulo, dizendo que Paulo caiu do cavalo, e a gente precisa cair do cavalo, e caiu do cavalo, até que uma irmãzinha chegou e disse: pastor, aqui no texto não fala de cavalo, só fala que Paulo caiu ao chão. Quem caiu do cavalo foi o pastor. E isso nós também podemos incorrer, nós podemos errar, nós somos falíveis, pastores também erram,
Pastores dizem coisas que às vezes não têm total fundamento nas Escrituras Sagradas. E um cristão que conhece a Bíblia diz: pastor, peraí, a mensagem estava muito boa, tal, mas aí não tem base nas Escrituras Sagradas. O Manual Batista Nacional diz assim: nós entendemos a Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. É a nossa regra autorizada de fé e prática. Nós acreditamos no sola scriptura, somente a Bíblia. Vamos louvar o Senhor? Quero chamar o grupo de louvor. Nós vamos encerrar com louvor e depois vamos orar.